Importante a gente deixar claro aqui, né, prefeito, que não somos contra as obras, elas são mais do que bem-vindas e a gente cobra mesmo, tem que fazer obra. O que está sendo questionado é o planejamento para que essas obras aconteçam ao mesmo tempo numa cidade como São Paulo. Quais foram os estudos para análise no impacto da mobilidade realizados para avaliar essa viabilidade de fazer mais de 20 obras de forma simultânea, né? Por que não terminar uma para começar outra? Tem muitas participações dos nossos ouvintes, eu vou colocar algumas que chegam, justamente falando sobre essas obras, porque a gente prometeu que ia dar play na mensagem para o ouvinte conversar com o prefeito e fazer essa ponte. Vamos ouvir. Eduardo, falo de São Paulo, capital. Prefeito, eu queria entender melhor qual o motivo de tantas obras em São Paulo estarem sendo realizadas de uma só vez. Existe algum preventivo, algo que poderia se adiar e assim, possivelmente, resolvendo uma obra, inicia-se outra e assim consequentemente? Porque eu não sei se o senhor se locomove de carro, mas assim, tá inviável, tá um inferno andar de carro em São Paulo. Gostaria de saber se essas obras que estão fazendo nos túneis não podia ser feito no começo de janeiro para não atrapalhar tanto o trânsito. É uma falta de planejamento. Uma cidade desse tamanho, final de ano, esse monte de obra. Ricardo, taxista. E aí, prefeito, fica meio difícil mesmo pedir paciência ao motorista, porque tá difícil. Eu mesma ontem, num trajeto, nesses últimos dias, né, desde final de outubro, com o túnel Ayrton Senna bloqueado, um trajeto que levava 45, 50 minutos, está levando 2 horas. Ontem, 1 hora parada na Juscelino por causa desse bloqueio no túnel. E mais, vou repassar ao senhor o que a gente tem falado ao longo dos últimos dias aqui na programação. O problema não é ter a interdição para a obra, é passar por lá e não ver funcionário trabalhando. Porque a reportagem da Band News FM tem passado por lá, estou falando do túnel Ayrton Senna. Ouvintes passam em diferentes horários, e a gente tem motorista que é taxista, que é Uber, então passa durante a madrugada, 2 da manhã, 3 da manhã, 5 da tarde, 10 horas, enfim. São diferentes dias e horários e não tem funcionário trabalhando. Então dá uma sensação de impotência e uma impaciência no trânsito, você ficar 2 horas num trajeto, ver aquele bloqueio mesmo que parcial e ninguém trabalhando. Pergunta ao senhor, como melhorar isso, né? Já que a gente tem a obra, a previsão para o túnel é final de dezembro, que a gente questionou a prefeitura, por que não colocar mais gente trabalhando lá e como é que esse trabalho está sendo fiscalizado também? Débora, que bom você me dar a oportunidade de poder falar aqui um pouquinho com os ouvintes da Band. A questão de túneis, o que acontece? Você tem, em quase que todos os casos, uma base de concreto muito profunda. E também me incomoda, né? Teve um ouvinte aí que perguntou se eu ando de carro. Eu ando de carro para todo lado. Ontem fui lá para fazer o Prefeitura Presente o dia inteiro no Jaguaré, Tremembé. Eu ando pela cidade, todos os cantos da cidade. E nessa situação da base de concreto, ele leva para cada etapa dessa, né, no mínimo 10 dias de cura, porque são ações profundas para poder dar uma resistência ali, né? Você vai ver que vai ter um volume grande de armamento de ferro, de concreto, então tem um tempo para ele poder, que eles chamam de curar, é o termo que os engenheiros usam, né? Fazer a cura, a secagem, falando mais popularmente. E aí você tem uma impressão de que fala assim, nossa, não tem ninguém ali, mas é porque tem que ficar aquele tempo ali. Até um dia eu brinquei com o engenheiro, mas não tem como pegar um secador, secar, agilizar, não tem, é uma coisa que tem toda uma lógica dentro da engenharia dele fazer a sua secagem ali natural para ficar com maior resistência, a gente poder ter uma cidade melhor para andar, para trafegar e mais segura. Você pega, por exemplo, a questão do recapeamento. Olha, para vocês terem ideia, a gente precisaria fazer o recapeamento de 60 milhões de metros quadrados. Nós temos hoje, na cidade, 192 milhões de metros quadrados de rua asfaltada. Nós precisaríamos fazer 60 milhões. E nós vamos fazer 20 milhões, não daria para você parar a cidade inteira. O que acontece com esses 60 milhões? Por que precisaria fazer com 60 milhões? Porque o asfalto é igual o nosso celular, uma lâmpada, ele tem um tempo de vida. Ele vai perdendo a aderência no decorrer do tempo e aí vai sendo suscetível à abertura de buracos, principalmente quando molha. E aí chega uma hora que você tem que tirar aquele asfalto e colocar um outro asfalto. Então ficou muitos anos sem fazer esses grandes investimentos na cidade. Agora que a gente conseguiu concluir uma ação de saúde financeira da cidade, que a cidade passou agora por uma situação de poder fazer investimento, e a gente tem muita coisa que já era para ter sido feito lá para trás e que vem sendo feito agora. Pega, por exemplo, a questão de piscinões. Bruno Covas fez
14 piscinões, a gente está fazendo hoje aí pelo menos mais 6 piscinões para poder fazer frente a essas questões das enchentes, essas questões dos alagamentos. Então, tem muita coisa que era para ter sido feito e não foi feito porque também não tinha dinheiro. E agora a cidade, com a saúde financeira em dia, está fluindo. Eu queria poder aqui, Débora, fazer assim, para os nossos ouvintes, uma análise geral, ampla, sobre a questão da cidade de investimento. Esse ano, nós vamos ter, Débora, Fábio, 11 bilhões de investimento. 11 bilhões de investimento esse ano. Lembrando, o investimento é aquilo, né, que é a obra, não é o custeio do dia a dia ali. Investimento, 11 bi. Ano passado foram 8,5 bilhões de investimento. Ano que vem serão 14 bilhões de investimento. Aí vai falar assim, mas Ricardo, o que quer dizer 11 bi esse ano, 8 bi e meio no passado e 14 bi ano que vem? O último maior investimento que a cidade já teve fora esses anos foi lá em 2020, de 4,1 bi. Olha o patamar que a gente levou à cidade, com todas as ações de gestão fiscal, de responsabilidade fiscal, de gestão, para poder a cidade ter a capacidade de investimento. Então, a gente tem muitas construções de UPA, de UBS, de canalização de córrego, canalização de córregos, drenagem, microdrenagem. A gente tem muitas áreas de risco. Eu preciso tirar as áreas de risco. Oi? Pois não. Tem uma porcentagem aí que não foi usada. Eu ia perguntar ainda em relação às obras, são muitos assuntos, infelizmente não vai dar tempo da gente abordar tudo, mas já que o senhor citou na questão financeira, e quando o senhor fala nesses valores, quando a gente pega, por exemplo, a questão de investimentos para prevenir enchentes, e a gente vai entrar nessa época daqui, estamos prestes a entrar, né, na temporada de chuvas, a Prefeitura de São Paulo usou só 4% do orçamento de 2023 para o combate às enchentes, equivalente a 23 milhões dos mais de 1 bilhão e 54 milhões previstos. Em 2022, o orçamento era de mais de 2 bilhões, mas a Prefeitura só usou 1,4 bilhão, deixando de gastar 25% do esperado. Por quê? Essa leitura, Débora, quando você pega o orçamento da cidade, a gente faz uma obra, rubrica aquele valor e você vai fazendo desembolso com o decorrer da obra. Nesse momento, só para você ter uma ideia, te dar assim, as maiores obras, né? Em Perus, é uma região que sempre que chovia fazia assim, um estrago ali em Perus, alagava tudo. Deve ter muitos ouvintes aí de Perus. Teve uma situação lá que inclusive um rapaz foi carregado e faleceu. Nós estamos fazendo uma obra lá em Perus de 130 milhões. São 4 piscinões, canalização do córrego, alteamento de pontes. Capão Redondo, gravíssimo ali no Capão Redondo. Toda vez que tinha uma chuva, carregava os carros para dentro do rio. Estão fazendo uma obra de 171 milhões de reais. 130 milhões Perus, 171 Capão Redondo. Para fazer o piscinão, a extensão da Avenida Elismais, enfim, os viadutos, uma obra gigantesca. Piscinão da Moca, a gente está fazendo a licitação, uma obra super importante para a gente poder resolver ali a questão de alagamento, enchente ali na região da Vila Prudente, região da Moca, bem naquela divisa, que é fundamental. Tem muitas obras andando. Para ver, Débora, a questão do olhar ali da rubrica, porque a gente tem obras sendo realizadas pela CIURB, pela Secretaria de Subprefeituras, pela SP Obras, como são muitas obras, elas são divididas pela Secretaria de Infraestrutura, então a gente está dividindo para poder fazer frente e dar conta de tantas obras que São Paulo tem. Como eu te disse, agora nós estamos com 1.300 obras simultaneamente acontecendo na cidade. Só de UPA, Débora, eu inaugurei 10, eu vou inaugurar mais 10 até o final do ano que vem. Só UPA, Unidade de Pronto Atendimento. E tem outras 10 que entram em obra, para a gente entregar em 2025. A cidade, até 2017, só tinham 3 UPAs, hoje tem 24. Então, para a gente ter ideia assim, do que a gente está correndo para poder recuperar tantas necessidades da cidade. E olha que ainda tem muita coisa para fazer. Então, o Fábio perguntou, por que a gente não vai mais para frente? Não dá para esperar. A necessidade de ter essas obras de infraestrutura, elas são tão prementes que nós precisamos correr com elas para poder, cada vez mais, cada dia mais, ter uma cidade melhor. Aí vai melhorar a mobilidade. Aí esse sufoco danado agora, mas a gente vai ter uma mobilidade bem melhor. E olha que a gente ainda vai começar a obra ali do BRT Radial Leste, vou fazer o BRT Aricanduva, vamos começar a fazer a recuperação do corredor Interlagos, corredor Amador Bueno, corredor Itapecerica da Serra, o corredor Itaquera Líder, eu devo concluir daqui 2, 3 semanas. Muita